E eu quero trazer para vocês uma palavra breve, simples, e que eu peço a Deus que ela penetre no seu coração. Porque eu não quero que a minha pregação ela seja de sabedoria humana, e sim pelo poder do Espírito Santo. E eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 43 ao 51. E a palavra do Senhor diz assim: No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia. E encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Glórias ao teu nome, Senhor Jesus. Existe uma palavra que ela está em alta no mundo evangélico, no mundo cristão, desde 2018 aproximadamente. E essa palavra se chama cosmovisão. Creio que vocês já ouviram falar. Mas o que é uma cosmovisão? O que seria isso? A cosmovisão, ela não é uma palavra que foi instituída pelo mundo cristão, e sim pela filosofia. E essa palavra, ela tem um significado muito simples. Por exemplo, a palavra cosmos, ela vem do grego, que significa mundo. Então é visão de mundo. Então, cada um de nós temos uma visão do mundo. Nós olhamos o mundo e achamos aquilo que é certo. Nós achamos que esses parâmetros são corretos, aquilo ali não é legal. Então nós seguimos por uma visão. E eu acho legal que o mundo evangélico, o mundo cristão pegou essa palavra por causa que ela define bem a diferença entre santidade, entre visão de reino e visão de mundo. Então, por exemplo, quem tem uma cosmovisão materialista, né, que pensa só em dinheiro, nas coisas daqui, acha que não tem vida após a morte. Nós cristãos já temos uma visão, uma cosmovisão cristã, ou seja, uma visão de mundo cristã. Nós cremos e temos certeza que existe vida eterna. Passamos por dificuldades aqui na Terra? Passamos. Mas isso não muda a nossa visão de que nós temos a vida eterna. Nós somos eternos. Então, a nossa cosmovisão cristã é essa. Por exemplo, um exemplo de visão de mundo. Quando nós estávamos, eu vou dizer nós, eu vou falar eu para não botar vocês no meio. Quando eu não era cristão, eu sempre
É da natureza humana, eu vou botar vocês no meio. É da natureza humana. Nós tiramos vantagens de tudo. É da nossa natureza. Quando nós temos uma vantagem, aquilo ali soa melhor para nós. Soa melhor. E não é uma coisa de agora, isso já vem lá de trás. Por exemplo, a Eva, quando estava lá no paraíso, a serpente veio e mostrou para ela, e foi conversar com ela sobre o fruto. Né? E ela disse assim, esse fruto aí a gente não pode comer, nem tocar. Deus falou que a gente não pode comer e nem tocar. Daí o Satanás, a serpente, olhou e falou assim, não é bem assim. Né? Não é bem assim. Certamente, se tu comeres o fruto, tu não morrerás. Opa, já tem vantagem aí. Tá? Eu não podia, agora eu posso. E outra, quando você comer o fruto, você vai abrir os seus olhos. Tá? E você vai saber sobre o bem e o mal. Você vai ter o conhecimento. A visão dela saiu da visão de reino, e antes de ter comido o fruto, já entrou para a visão de mundo. Né? Então assim, ela, quando viu que só tinha vantagens aquilo ali, ela foi lá, comeu do fruto, e deu fruto para Adão. E Adão foi lá e comeu. O exemplo também é quando nós vamos fazer um negócio. Por exemplo, eu sou vendedor, e E existem muitos vendedores que vendem através, não vou dizer através da mentira, mas não falam inteiramente a verdade, para convencer o cliente de comprar. Né? Então nós temos que ter a visão do mundo de cristã, que isso é errado. Nós temos que ter a cosmovisão cristã, saber que não é passando a perna no outro que nós vamos conseguir vender. Nós temos que ser honestos. Nós temos que falar a verdade. Então, o que um bom vendedor vai fazer? Ele vai mostrar os benefícios, ele vai dar valor para o produto e o cliente compra. Eu não preciso mentir. Satanás, ele deu um valor para aquele fruto ali. A Eva comprou. Comprou de Satanás a ideia. Só que Satanás, quando ele nos oferece um fruto, nós precisamos entender que está bonitinho lá, né? Não sei que fruto era, mas estava bonitinho lá. Daí a gente come desse fruto, só que quando a gente morde ele, o fruto é bichado. Porque a palavra do Senhor diz assim, que há caminhos para o homem que ele acha que é para a vida, mas no final é para a morte. E o título da mensagem de hoje é O Chamado que Transforma Vidas. E eu já quero entrar no primeiro ponto, que é, temos um chamado, segue-me. E a palavra do Senhor no versículo 43 diz assim, no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Essa passagem ela se dá 2 dias após o batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão. Jesus foi batizado por João Batista. No outro dia, Jesus passa e João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Daí ali 2 discípulos de João vão atrás de Jesus, seguem ele. Um deles é André, que é irmão de Pedro. Isso no primeiro dia após o batismo de Jesus. Um deles ali era André e ele já foi levar as boas novas para o seu irmão Pedro. Daí no segundo dia, Jesus vai para Galileia e ele encontra a Filipe e diz, segue-me. Hoje em dia, seguir é uma palavra assim que, como é que eu vou dizer? Ela perdeu um pouco aquele significado, aquele valor, porque as redes sociais hoje o negócio é ter seguidores, né? Então ali quanto mais seguidores, mais visão você tem. E quando você tem visão, ali você mostra o seu produto, você mostra o seu dia a dia, como está em moda isso, né? Mostrar dia a dia.
E isso vai desde criança até adulto. As crianças pegam o celular e acompanham e assistem outras crianças brincando. E não vão brincar. Elas assistem as outras crianças por uma tela. E quando você tem muitos seguidores, né, você consegue expor melhor o seu negócio. Só que amanhã, eu vejo isso ali pela minha loja. Oh, tem 4 seguidores, legal. Daí no outro dia já tem 3. Oh, devo ter falado alguma coisa que ninguém aqui não gostou. Já sai fora. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas querem algo em troca. Elas querem algo em troca. Essa semana, eu até falei para a Lu assim, eu cheguei em casa, oco da fome, né? Cheguei em casa de meio-dia, a Luciana fazendo comida lá, né? Panela de arroz, e ela pegou uma lata de sardinha e botou dentro. Daí misturou aquilo lá, daí eu peguei da panela mesmo, né? Falei, Luciana, meu Deus, né? Isso aqui vai ter na glória, eu falei para ela, né? Isso aqui com certeza vai ter na glória, porque arroz com sardinha é muito bom. Só que assim, ó, vocês viram, né, que é a cosmovisão, né? Para alguns é bom, alguns já não gostaram. Meu Deus, quem come arroz com sardinha, né? Eu gosto. Daí a Luciana virou para mim e falou assim, Luciano, tu sabes muito bem que o cardápio é a segunda opção. Nós temos que dar valor, é daquele que nos convidou. Nós temos que, então, o que ela quis dizer? A preferência era Jesus. Não importa se nós estivermos lá na glória e for arroz com sardinha, ou o que for. O importante é nós estarmos com Jesus. Não pelo que Ele pode nos oferecer, mas é porque a gente quer estar com Ele. Né? E seguir Jesus vai muito além de ter seguidores, de pessoas que acompanham de longe. Seguir Jesus significa andar junto. Quando ele falou para Filipe, segue-me, ele disse assim, vamos andar junto comigo. Vamos ter a mesma visão, o mesmo propósito. Filipe, vem comigo, vamos praticar as mesmas obras. E o que Jesus veio fazer aqui na terra, então? Meu Deus, mas eu tenho que seguir Jesus, mas o que eu vou fazer? A palavra do Senhor em João 10:10 diz que, elas nos respondem, e Jesus fala assim, ó, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Então, se Jesus veio para que as pessoas tenham vida, e vida com abundância, então, eu preciso levar essas boas novas para alguém. Eu preciso levar Jesus para alguém. E o interessante é que a abundância, gente, é além daquilo que nós necessitamos. Quando nós temos o suficiente, é o suficiente. Quando sobra, é abundância. E essa abundância nós temos que levar para os outros, levar para as pessoas, para que as pessoas possam ter essa mesma vida. Mas como é que eu faço isso, então? Eu vou ter que sair pela rua, pegando as pessoas que passam na calçada e falar do amor de Jesus? É uma boa ideia. Só que a resposta para isso está no versículo 44. E a palavra do Senhor diz assim, ó, ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Não entendi, né? Não. Eu também demorei a entender. Mas a resposta está aqui. Betsaida, na época de Jesus, ela tinha entre 400 e 600 habitantes. Alguns historiadores dizem que nunca chegou a 1000. Mas a média era isso, entre 400 e 600 habitantes. O que isso significa? Que Deus não precisa de multidões e nem de grandes centros urbanos para fazer a obra dele. Por que Jesus não começou por Jerusalém? Não, vamos começar por Jerusalém, porque lá está o templo, lá está o Sinédrio, que é a maior autoridade religiosa que tem em Israel. Vamos começar por lá. Mas não, Jesus começou por uma cidadezinha pequenininha, com um grupo de amigos. E diz aqui que Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro, que provavelmente eles se conheciam. Já se conheciam.
Então Jesus ele começa com um círculo pequeno. Jesus começou pelo grupo de amigos. Começou por André. André foi lá e falou para o seu irmão: começamos pela nossa família. Vamos começar pelos nossos amigos. Eu lembro que quando eu me converti, eu olhava aqueles vídeos da África, eu chorava, eu achava aquilo lá lindo, né? Eu quero ir para lá. Eu quero levar Jesus lá. Mas, gente, vamos começar pela nossa rua, pela nossa casa. As pessoas estão sofrendo dentro da nossa casa. E nós temos a resposta, e nós temos o remédio, e nós não damos o remédio. Deixamos a pessoa sofrer. Por exemplo, a Fortaleza Alta, ela começa aqui, ó. Aqui tem a Francisco Valdo, e daqui para cá é Fortaleza Alta. Da igreja luterana para lá já é Fidelis, e um pedaço para frente lá já começa o Fidelis também. A Fortaleza Alta, ela tem 5.800 habitantes. A minha rua, ela tem mais gente do que tinha Betsaida no tempo de Jesus. Então, se nós olharmos como começou ali em Betsaida, com aquele grupo pequeno, olha a potência que nós temos na mão hoje. Se eu começar pela minha rua, eu já vou estar em vantagem de Jesus ali em questão de pessoas. Então, meus irmãos, comece pela sua casa, pelo seu grupo, pelo seu círculo de amigos, pela sua família, né? Pelos seus... onde você trabalha. Fala do amor de Jesus ali onde você trabalha. As pessoas querem ouvir falar de Jesus. As pessoas, dentro delas há essa necessidade. Agora nós vamos para o versículo 45. E diz assim, ó: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, o Nazareno, o filho de José. Para vocês verem, o filho de José. Eles sabiam até quem era o pai de Jesus ali. Tanto é que Filipe falou para Natanael: é o Nazareno ali, o Jesus, o filho do irmão José. É ele. Né? Então Filipe, ele começou a ter a mesma visão de reino de Jesus. Ele não se conteve. Ele já chegando, como a gente diz hoje, né? Já chegou evangelizando. Daí o que ele fez? Ele saiu ali da Galileia, porque ele estava na Galileia, e ele atravessou o mar da Galileia. Não, continuou ali. Ele pegou o mais próximo, ele foi atrás do amigo dele. Né? Quem que era o amigo dele? Natanael. E o que chama a atenção é que ele fala assim, achamos aquele a quem as Escrituras dizem, aquele a quem Moisés falou nas Escrituras. Que ele diz, achamos. Eu gostaria que colocasse na tela o Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, por gentileza. Eu vou ler só a parte B. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Essa parte aqui. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Eu acho lindo esse versículo aí. Eu acho lindo. Então, se Filipe disse para Natanael que acharam, é porque ele estava procurando. Né? O verbo aqui, ele diz que eles estavam procurando e acharam. Achamos. Né? Aquele que Moisés falou. Deus deixou gravado dentro de nós a eternidade. É isso que está dizendo aqui em Eclesiastes. Deus deixou gravado dentro de nós que nós não somos daqui. Que o negócio não pode ser só isso aqui. Não pode. Tem que ter alguma coisa além. E isso está gravado dentro de nós. A palavra diz que Deus botou dentro de nós a eternidade. Ou seja, mesmo quando fizemos as coisas erradas, nós sabemos que está errado.
Eu achei engraçado uma vez o que o Luiz Hermínio falou, que ele estava vendendo droga na esquina ali em Itajaí e orando a Deus porque a polícia não pegasse eles. Né? Sabia que estava fazendo errado, né? Sabia. Por causa de quê? Porque está gravado dentro da gente. Deus botou dentro de nós aquela vontade de voltar para casa. Não tem quando a gente viaja, passa dias fora de casa, vai lá, pega aqueles hotéis assim, aquele café da manhã, a mesa vai daqui lá, e ia mais para lá ainda. Tem de tudo. Tem comida que tu nunca viu. É 2, 3 tipos de café, frutas e mais frutas. E tu come aquilo ali, que coisa maravilhosa, né? Só que chega ali, uns 3, 4 dias depois, tu pensa, essa cama aqui não é legal não. Sabe? Que saudade do cafezinho lá de casa, né? Era o mais barato, mas saudade. Tá cafezinho bom aquele lá de casa. Saudade de manhã comer aquele pão com queijo e mortadela, né? Então, é isso que tem dentro de nós. A vontade de voltar para casa. Diariamente, dentro de nós, há um sussurro que nos faz procurar a Deus. Que nos faz nos lembrar de Deus. Porque nós temos um vazio dentro de nós que precisa ser preenchido. O pastor Ney, ele fala sempre aqui isso. Que na virada do dia, por exemplo, Adão e Eva estavam ali, e Deus ia lá na virada do dia. Um dia Deus chegou lá, Adão e Eva não estavam mais lá. Ficou um vazio, porque o homem e a mulher não foram ali. Ficou um vazio dentro deles. E nós precisamos voltar para casa. E Deus deu essa visão, esse sentimento em nós, de eternidade, bate dentro de nós. Eu não sou daqui. Eu quero voltar para casa. Eu quero ir para casa. E esse mesmo sentimento bate naqueles que estão ali fora. Aqueles que a gente olha e pensa, esse aí, olha... Pensa ou não pensa? Não precisa falar. Mas a gente pensa. Né? Bate dentro deles. Então, para encerrar o ponto 1, a conclusão que eu quero trazer é que nós devemos ter a mesma visão de Jesus. Que nós venhamos falar do amor dele, para que mais pessoas sejam alcançadas e venham ter o mesmo privilégio que nós temos. Que quando nós fecharmos os olhos aqui, nós abriremos na eternidade. Ponto 2. Jesus nos conhece. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita de quem não há dolo. Nazaré também era uma cidade pequena. Uma cidade... Alguns historiadores dizem que lá tinha uma base romana, por isso que também era mal vista. Né? Que o povo dali também não seguia corretamente as leis judaicas. Então, Natanael, ela era vista com... Nazaré era vista com certo desprezo pelas pessoas. Uma cidadezinha que ninguém dava nada. Então, Natanael chega e fala isso. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Gente, se eu fosse falar de Jesus para alguém e eu levasse uma pedrada dessa, eu vazava, sabe? Né? Vazava. Que assim, já corta nós ali, né? Só que tem um porém. Natanael era entendido. Natanael entendia sabia quem era, de quem que Filipe estava falando. Por causa que, como foi falado ali, nós achamos, eles estavam procurando. Natanael estava procurando. Filipe estava procurando. Então assim, Filipe teve a oportunidade ali de botar todo o conhecimento teológico dele ali a funcionar. Não, mas acontece que ele nasceu em Belém. Ele é descendente de Davi. Porém, ele foi para o Egito e depois do Egito... Não, ele não fez isso. Cara, vem cá e vê. Tu não acredita? Vem ver tu. Por que Filipe fez isso? Porque nós precisamos experimentar Jesus.
Sabe, experimentar Jesus é muito melhor do que ficar ouvindo falar dele. Nós precisamos ter intimidade com ele. E o incrível é que Natanael vai. Natanael acha que em Nazaré não tem nada de bom. E incrível que Natanael, eu vou lá dar uma olhada nesse camarada ali, no filho de José ali. E Natanael foi. Mas por que Natanael foi? Porque apesar de todo o conhecimento que ele tinha, todo o conhecimento teológico que ele tinha, ele não tinha um encontro com Jesus. Aquele vazio ainda estava dentro dele. Então eu vou. Não tem nada a perder mesmo. Vai que dá certo, né? Eu vou lá. Então, ele foi. E por que Filipe não entrou em debate com Natanael? Porque, gente, nós sabemos que falar, a gente não guarda. A gente não guarda. Vem pelo exemplo. Quando nós vemos as coisas, a gente guarda mais. Ali vem o exemplo. O coração aprende quando ele vê, quando nós temos experiências. Então Filipe mandou Natanael experimentar. O que eu entendo isso? Que não adianta nada eu chegar lá para o meu irmão e falar assim, rapaz, cara, eu fui no culto ontem, meu Deus do céu, o céu desceu lá. O céu desceu, olha, eu vi o poder de Deus ser manifesto lá. Daí passa a perna no outro. Né? Então assim, as pessoas, elas olham pelas nossas atitudes. Porque falar é muito fácil. Né? Eu posso falar. Agora, a minha atitude é que as outras pessoas vão ver. Não, realmente o que ele está falando é verdade. Porque ele age desse jeito. Então as nossas atitudes, elas têm um peso muito grande perante as pessoas. E no versículo 48, diz assim, perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Natanael ficou espantado, só porque Jesus falou que viu ele embaixo da figueira. Mas o que é essa figueira? Na tradição judaica, seria como se fosse o nosso quarto hoje. Aquilo que Jesus falou, né? Quando orares, faz assim. Entra lá no teu quarto, e lá no teu quarto tu ora, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Seria mais ou menos isso, o quarto. Então Natanael estava lá. E ele estava no tempo de comunhão com Deus. E Jesus chega e diz assim, eu te vi debaixo da figueira. Isso mostrou um atributo de Deus, que é exclusivo dele, que é a onisciência. Gente, então não adianta nós estar no quarto, embaixo da figueira, dentro do carro, ele está nos vendo. Nada há escondido. A palavra do Senhor diz que os olhos dele estão como chama de fogo para nós. Eles vê tudo. Ele vê tudo. Ele sabe das coisas que acontecem. Então, Natanael ali, ele teve um encontro com Jesus ali, só porque falou que viu debaixo da figueira. Daí ele diz assim, aquilo que Pedro falou depois, Natanael fala agora, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Aquilo que Pedro falou lá, que quando Jesus falou para ele, Pedro, quem te revelou não foi carne nem sangue, mas sim o Espírito Santo. Foi revelado já no começo ali para Natanael. Há um tempo atrás, nós fomos convidados para ir na casa do irmão da Luciana. E chegamos lá, estava ele e a mulher. E a conversa de crente evoluiu para Jesus, né? Eles não eram convertidos. Eles não conheciam Jesus. A conversa evoluiu. E nós falando ali de Jesus, de repente, e nós achávamos que só estávamos nós na casa. De repente, escutamos um barulho, e a Luciana perguntou, tem mais alguém aí? Daí ela falou, tem. A minha cunhada falou, tem. A minha irmã veio lá
É lá perto da tua terra lá. Lá do Cerrito, não é Cerrito, é Curitibanos. Hã? Da Coreia? Ela veio lá de Curitibanos passar uns dias aqui, e quando ela soube que vocês vinham, ela se trancou no quarto, por causa que ela não... Ela é meio envergonhada. E tá bom, ficou lá. E nós falando de Jesus ali, falando de Jesus e conversando, e de repente aquela mulher sai do quarto e senta na mesa com nós, e ela diz assim para nós, ó, eu tive que me levantar e vir aqui, porque tudo que vocês conversavam aqui, era a minha vida que vocês estavam falando. Então, gente, não é por força, é pelo poder do Espírito Santo. Nós não falamos intencionalmente. Aquela mulher dentro do quarto, e nós estávamos falando a palavra de Deus. Ela sentiu que o vazio dela precisava ser preenchido. E ela veio conosco ali, e naquela noite 3 pessoas aceitaram a Cristo. E não... Foi isso que aconteceu com Natanael. Natanael, ele mudou a visão dele. Quando ele conheceu Jesus, que ele teve o encontro com Jesus, que é isso que nós precisamos ter para a nossa vida mudar. Encontro com Jesus. A visão dele mudou. Agora, vamos para o ponto 3, que está acabando o tempo. Ponto 3 assim, ó. Vereis o céu aberto. Ao que Jesus lhe respondeu, porque eu te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou ainda, Jesus, né? Cara, tu acha que é só isso? Jesus falou, tu acha que é só isso? Que eu sei o que tu faz? Escondido ali? Não, tem coisa muito melhor. E acrescentou, em verdade eu vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Interessante como Jesus nos surpreende, né? Jesus nos surpreende a cada dia. Jesus nos surpreende a cada dia. Nós achamos que, muitas vezes, que Deus é um Deus limitado, né? Que é só aquilo que a gente... Não. Ele tem muito além do que nós podemos imaginar. Seguir Jesus, ter o mesmo propósito, é uma aventura, gente. É uma aventura. Porque vocês podem ter certeza, vai chegar um momento que nós vamos ter que confrontar o reino das trevas. E isso, quando nós estamos na nossa linha, a gente não faz. Mas com Jesus é isso. Jesus confrontava o reino das trevas direto. Então que nós veremos os céus abertos. Em Jesus acaba aquele vazio. Em Jesus preenche aquilo que faltava. Em Jesus preenche. Aquilo que os outros precisam, nós temos. Só que nós temos que dar para eles aquilo ali, nós temos que levar. O interessante é que quando Jesus fala que vereis o céu aberto e os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem, ele está falando da escada. Da escada que Jacó teve no sonho. Jacó teve um sonho que viu anjos subindo e descendo da escada. Meu irmão, eu quero te falar que a escada está aqui. Jesus quis dizer que assim, ó, só há um caminho que conecta o céu e a terra. Jesus conecta o céu e a terra, ele é a escada. E ali anjos sobem e descem. E o caminho é Cristo. Para nós chegarmos no céu, é a escada. Então, meu irmão, nós não podemos deixar que os nossos não achem esse caminho. Nós não podemos permitir isso, que Satanás roube eles das nossas mãos. Nós temos que orar, nós temos que buscar, porque há essa necessidade no mundo. As pessoas clamam por Jesus, e nós estamos quietos. Nós queremos fazer uma tenda e ficar só nós ali.
Ô Jesus, o que tu acha de fazer uma tenda aqui? E a gente fica debaixo da tenda, nós aqui, ó, eles lá, não, vou ficar só nós. Não! Vamos buscar a salvação dos nossos. Não cansem de falar. Demonstrem por atitudes. Eu tenho uma filha que não está na igreja, mas ela foi criada desde pequena dentro da igreja, com Cristo. Fazem 3 anos que ela saiu. Só que ela não pode falar que nós não damos exemplo para ela. Nós damos exemplo. E é por esse exemplo que nós vamos trazer ela de volta para Cristo. É por esse exemplo que, pelas suas atitudes, que você vai ganhar os seus. Jesus falou que não é por muito falar que sereis atendido. Mostre através de atitudes, mas faça o convite. As pessoas precisam mudar a visão. As pessoas precisam conhecer esse Jesus e ver que as coisas são muito além daquilo que nós temos aqui. É isso que eu tenho para trazer para vocês hoje, meus irmãos. É isso que eu tenho para trazer hoje. Que os céus estão abertos. E aquele que é o caminho, a verdade, a vida, está conosco. Todos os dias, nós temos a luz no fim do túnel. Nós podemos olhar e ver uma esperança. E as pessoas pedem por esperança. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus, meus irmãos.